Oi, crianças, tudo bem? Então, voltamos lá na página 28 da nossa apostila de língua portuguesa para realizarmos as atividades. Número 2. Sobre os textos, complete as frases escolhendo uma das palavras ou expressões entre parênteses. Letra A. O texto 1 pertence ao gênero e o texto 2 ao gênero. Então, o texto 1 pertence ao gênero infográfico, canção ou poema. Está bem fácil lá no texto 1, né? Explicadinho. Letra B. No texto 1, o assunto tratado é o. E no texto 2 é o. No texto 1. Tratamento de água, ciclo de água na natureza, desperdício de água. O que é tratado no texto 1? E o que é tratado no texto 2? Prosseguindo, letra C. O texto 1 está escrito em e o texto 2 em parágrafos, tópicos ou versos. O texto 2 foi publicado com um destinado a jovens e crianças, em um site ou em jornal. Onde foi publicado? Olhem lá nas referências. E letra E, o título do texto 1 é, e do texto 2 é, tratamento de água ou água. Qual é o título do texto 1? E qual é o título do texto 2? Número 3. Relacione o texto à sua ideia central. Então, vamos lá. Texto 1 e texto 2. O caminho que a água percorre da nuvem até voltar a ser novamente nuvem. Outra alternativa é o texto 1 ou 2? O assunto central. O caminho da água desde o armazenamento nas represas, passando pelas estações de tratamento até o consumo nas casas. Qual é o texto? Então, vamos lá. Para baixo, atividade número 4. Sobre o texto 1, faça o que se pede. Volte ao texto, contorne as estrofes e numere-as utilizando numerais ordinais. Número ordinal é aquele que coloca em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, como a ordem de uma fila. Então, você vai voltar lá no texto 1, vai contornar as estrofes e numerá-las. Mas não vai colocar 1, 2, 3, vai colocar em número ordinal. Primeiro, segundo, terceiro e quarto estrofe. Relacione cada estrofe da canção ao caminho percorrido pela água nos seguintes trajetos. Estrofe 1, do copo até o rio? Foi isso que aconteceu na estrofe 1? Na estrofe 2, da cachoeira até o copo, do copo até o rio, do rio até a nuvem ou da nuvem até a cachoeira? Você vai ter que olhar estrofe por estrofe, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, o que acontece com a água. E depois você vai relacionar. Como é que faz a relação? Você tanto pode pôr primeiro, segundo e terceiro aqui na frente, como você pode ligar, tá? Letra C. Copie as palavras a seguir na ordem em que elas aparecem no texto e complete o caminho que a água percorre até uma nuvem, até a formação de outra nuvem. Então, o caminho que a água percorre entre uma nuvem até a formação de outra nuvem. Então, você vai ter que primeiro copiar as palavras. Primeiro você vai ter que observar lá no texto para não copiar errado. Depois tu vai copiar aqui. Começa da nuvem, depois da nuvem vai para onde? Vai para a torneira? Vai para o copo? Vai para onde? Depois da nuvem. Da nuvem para o chão. Do chão para onde que vai? E assim você vai seguir olhando lá no texto 1, lá na canção. E vai conseguir preencher o quadro até voltar na outra nuvem. Represente o caminho percorrido pela água
e descrito nos versos da canção. Depois mostre aos colegas. Então você vai ter que fazer um desenho representando aquilo que diz lá na canção da página 26, tá? Então, lá na canção da página 26, você vai ler a canção e vai representar o que acontece. A água sai de uma nuvem, ela faz todo um caminho até voltar para outra nuvem. Então, façam um desenho bem bonito. Depois, não esqueçam de pintar. Sejam caprichosos, porque o capricho é valorizado. A prof sempre coloca um pontinho a mais para aquele que é cuidadoso com a apostila, que tem a apostila bem limpa, sem orelhas, bem cuidada, os desenhos bem feitos. Tudo é importante. Número 6. De que modo o caminho da água, do armazenamento das represas, passando pelas estações de tratamento até o consumo nas casas, é apresentado no texto 2? Apenas por meio de imagem? Por meio de imagens de texto ou apenas por textos? Número 7. O texto 2 apresenta números de 1 a 11. O que eles indicam? O que indicam aqueles números que tem lá no texto 2? Eles não indicam as etapas do processo de tratamento da água? Não seria isso? Começando lá pela represa, quando a água é captada, e vai seguindo todas as etapas de tratamento da água, até que a água fique potável, até que ela fique própria para as residências, para o consumo dos seres humanos. Então, eu acho que o texto 2 apresenta os números, eles mostram cada número uma etapa. Então, são 11 etapas que a água sofre nesse processo de tratamento. Ela vai passando de tanque para tanque até chegar nas nossas casas. São 11 etapas. Letra B. Ordene as etapas pelas quais a água passa desde sua captação até chegar à caixa d'água das residências. Então, aqui nós temos que fazer a leitura e identificar qual é a primeira etapa. Vocês podem sempre voltar lá para o texto 2, lá na página 27, tá? Ao chegar à estação de tratamento, a água recebe substâncias para retirada de sujeira, o ajuste do pH e a coagulação de impurezas. Este é o que número é? É o número 1? O número 2? Qual é a etapa? Você vai ler e vai voltar lá, fazer a leitura no texto para identificar e vai numerar. Prosseguindo, releia este trecho do texto e responda às questões. A água de represas é captada e bombeada para a estação de tratamento. A água recebe 3 substâncias ao chegar à estação: cloro para começar a retirada da sujeira, cal ou soda para ajustar o pH, índice que mede se a água é ácido, neutro ou alcalino. A água para o consumo deve ser neutra ou alcalina. E uma substância de coagulação para unificar as impurezas. Letra A. Quais são as 3 substâncias que a água recebe ao chegar à estação de tratamento? Letra B. Para que serve o cloro? Então, vocês respondam, por favor, vocês têm espaços, usem a régua para fazer linhas, sejam caprichosos. Letra B. Para que serve o cloro? Letra C. Para que serve o cal ou a soda? Letra D. Para que serve a substância de coagulação? Lembrando novamente, façam linhas, sejam caprichosos, separem as respostas, não escrevam de modo que fique tudo amontoado. Vocês que têm a letra um pouquinho maior, tomem cuidado para fazer letras menores quando as respostas forem mais longas. Eu aguardo vocês na próxima videoaula. Abraços e até mais!